No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, se rompeu, causando uma grande enxurrada de lama. A lama devastou o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, destruindo o distrito e causando a morte de várias pessoas, incluindo moradores e funcionários da própria mineradora e deixando milhares de pessoas sem moradia. Além das perdas humanas e materiais, a lama que escapou em razão do rompimento da barragem provocou um grande e irreversível impacto ambiental. Desceu um helicóptero lá no campo, e o cara falou assim, vocês têm 5 minutos para subir para a parte mais alta que tem aqui. A gente apavorou e saiu correndo. Só escutava zoeira de casa caindo, telha quebrando. Mas o quanto isso afetou na economia local de Mariana? Em que medida a mineração foi e é necessária para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, considerando-se os riscos e prejuízos ambientais? Será que a mineração foi tão benéfica para o país e para cidades vizinhas de barragens quanto dizem? E os impactos socioeconômicos? Até que ponto devemos nos conformar com o modo como a atividade mineradora é trabalhada no Brasil em prol da economia? É isso que vamos ver neste documentário. A barragem acabou com a nossa água. A água para nós é sagrada. A mineração é a primeira fase do processo de obtenção do metal a partir do minério, que consiste na lavra e na purificação do minério. Apesar de existirem normas ambientais para a realização das atividades mineiras, as áreas exploradas sofrem modificações irreversíveis. A abertura de imensas crateras para extração mineral altera o relevo e retira a cobertura vegetal, podendo causar grandes erosões. Depois de exploradas, algumas áreas são abandonadas sem o devido cumprimento das normas ambientais. Outro grande problema causado pela mineração é a poluição hídrica, do solo e sonora. A utilização de produtos químicos contamina o solo, alterando suas propriedades. As chuvas arrastam esses produtos químicos para os rios, que, por sua vez, também se contaminam. Durante o processo de infiltração da água, o lençol freático é atingido por essas substâncias. Ela não acha que a gente vai morrer amanhã se a gente beber dessa água. Só que o que vai acontecer daqui a 3, 5 anos? Eu saí da minha casa até com blusa de fio para pegar. Tô aqui esperando essa água até agora. Cadê essa água? O ferro e o bário. O bário é considerado um elemento tóxico, bastante perigoso. Então ele estava em níveis até 120 vezes acima do nível preconizado pela legislação brasileira. O desenvolvimento de problemas respiratórios é muito comum, como por exemplo asma e bronquite, pois os mineiros ficam expostos aos resíduos oriundos da mineração, tais como pó do carvão, poeira de monóxido de ferro, amianto e mercúrio, assim como outras substâncias que podem ser tóxicas para o corpo. Nós é uma falta de respeito, de consideração e outra coisa. Por que a Vale do Rio Doce e os nossos governantes atuais, entendeu? Não tem uma política voltada para as águas. A descoberta do ouro no Brasil aconteceu no século XVII, na região de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, o que provocou uma verdadeira corrida do ouro para essas regiões. A descoberta do precioso metal foi feita em 1698 por Antônio Dias de Oliveira, em Ouro Preto. A partir daí, a notícia se disseminou pelo país e chegou a Portugal, o que influenciou várias pessoas de diversos pontos da colônia e de Portugal a virem explorar a região. Desde 1930, a participação da mineração no Brasil tem se tornado cada vez maior. Para se ter uma ideia, a contribuição da mineração para a produção total e PIB do país, que era de 0,4% em 1950, subiu para cerca de 1% em 1980, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, e, nos dias de hoje, chega a mais de 4%. O Brasil, assim como o Canadá, Austrália, Federação Russa, China e Estados Unidos, é muito rico em recursos minerais. Metais como ferro,
bauxita, ouro, cobre, cromo, zinco, entre outros, podem ser encontrados em grande quantidade neste país. Regiões como Minas Gerais e Pará são ricas em diversos minérios. Portanto, grandes mineradoras como Samarco, Alunorte e Namisa lucram bilhões com o extrativismo de minérios metálicos, influenciando, como já foi dito anteriormente, em 4% do PIB, o Produto Interno Bruto, de todo o Brasil. A mineração também é a principal responsável pelo Brasil fazer parte do grupo BRICS, mecanismo formado por países chamados emergentes, junto com a Rússia, China, Índia e África do Sul. A mineração é um fator importantíssimo para a economia brasileira, possuindo uma influência significativa boa no PIB do nosso país e gerando empregos. Porém, desde 1997, a Vale, que subsidia a Samarco, foi privatizada, fazendo com que todo o lucro que a empresa produz não seja revertido em bens ou serviços públicos, e sim apenas em lucro para os donos da empresa. A cidade de Mariana, dependente economicamente da Samarco, já que 89% de seus moradores trabalhavam para a empresa, entrou em crise, uma vez que, sem os empregos que a mineradora oferecia para os moradores, não há outras opções além do turismo para trabalhar na cidade. Isso ocorre especialmente pela falta de pluralidade de empresas em Mariana. Antes da tragédia, haviam 300 desempregados na cidade. Hoje, há 3.000 pessoas sem emprego. Um taxista, que pediu para não ser identificado, disse que, sem a mineradora, a cidade de Mariana simplesmente acaba. Quase um ano depois, a loja reaberta, toda limpinha, pintada, as mercadorias de volta às prateleiras. E aqui o seu Denilson. Tudo bem, seu Denilson? Seu Denilson, nesse período todo, o que mudou na sua vida? Mudou muito, né? O comércio caiu muito. Então... Segundo ele, as vendas caíram pela metade. Foi muito difícil. Esse ano pra gente foi muito difícil. Um dos grandes problemas de ordem social é o remanejamento de comunidades para a realização das atividades mineiras. Muitas famílias são obrigadas a mudar de moradia para que uma determinada região possa ser explorada. Como se pode observar, a atividade mineradora possui uma grande influência socioeconômica e ambiental, assim como apresenta um grande risco para os seus trabalhadores em algumas áreas de trabalho. Mesmo após o desastre de Mariana, a mineração parece ser essencial para a manutenção da economia da cidade. A decisão jurídica quanto ao desastre foi benéfica para Samarco, que, além de não ter de parar as suas atividades mineradoras por conta do acidente, pagou apenas uma multa. Desde a grande descoberta do ouro na região sudoeste, a mineração tem sido importante no ambiente socioeconômico brasileiro, até os dias de hoje. E até em casos socioambientais mais sérios, como o desastre em Mariana, seus habitantes protestam a volta das atividades da Samarco por conta da grande taxa de desemprego que causou, mostrando a grande influência econômica que a mineração possui diante das pessoas. A gente, quando está no futebol, numa euforia e uma coisa, sabe, fora disso, então a gente fica ali eufórico, a gente responde, tá? Mas isso aqui, a emoção, a gente não tem. A gente é pego de surpresa, por mais conhecimento técnico ou prático da situação, a gente fica emotivo, fere por dentro, a gente não sabe como explicar, né? A própria natureza humana, né? É a condição nossa.